Muito boa noite. Nós, como todas as segundas-feiras, estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os diálogos AMSUR são sempre desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e temos sempre a parceria do Fórum 21 e do portal Rede Estação Democracia do Rio Grande do Sul. Nós hoje vamos trabalhar, né, no mais importante fato que está mexendo com a nossa conjuntura, que é o tema do tarifaço, sob o lema o que pretende de fato o tarifaço de Trump. Esse tarifaço ele é um misto de várias coisas, como tem sido em vários outros países, né? Ele foi um misto de várias coisas com a Europa, ele foi um misto de várias coisas com o Canadá, enfim, com o Japão. Está sendo um misto de várias coisas também aqui. O que cada vez fica mais claro é que a questão central não se chama família Bolsonaro, não se chama Jair Bolsonaro, que é, o bolsonarismo e o Bolsonaro, na verdade, cada vez mais se demonstra uma cortina de fumaça para um jogo mais amplo, para um jogo bem mais pesado e um jogo que é um mix de várias coisas sobre as quais a gente precisa às vezes garimpar para ter um pouco mais de segurança, em outras vezes são especulações, mas começam a surgir cada vez mais elementos demonstrativos desse leque de questões envolvidas no tarifaço. A mais, poderíamos chamar de a mais trivial, né, é a do aproveitamento do momento para um processo especulativo, né? Nós tivemos movimentos estranhos com papéis, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente assistiu aos movimentos do BTG Pactual, dando nome aos bois. O BTG Pactual, poucas horas antes do evento, faz uma especulação com cerca de 2,7 bilhões de dólares, 2,7 bilhões de reais, eu não tenho certeza se foi numa moeda ou na outra, de qualquer maneira, com um montante enorme de recursos, e reverte isso pouco tempo depois do tarifaço, realizando lucros enormes, ou seja, havia informações privilegiadas, né, em jogo. Nós tivemos também o fato de que essas sanções ao Brasil ocorrem praticamente de maneira simultânea com a realização do BRICS, da cúpula do BRICS, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né, mostrando que os movimentos do BRICS incomodam e incomodam bastante. Nós também tivemos, nesse período recente, um avanço nas discussões sobre a regulação das Big Techs, né? E tivemos, inclusive, discussões sobre a conformação das bases digitais brasileiras. Aliás, o próximo Diálogo Mansur, no dia 4, próxima segunda-feira, vai dialogar exatamente com o tema da soberania digital. Nós tivemos também vários movimentos na direção de especulações sobre a exploração das chamadas terras raras no Brasil. O Brasil é o terceiro maior detentor de, de reservas, né, de terras raras conhecidas no mundo, né, perdendo para a China, perdendo para algumas coisas do Sudeste Asiático, né, e boa parte dessas terras raras são minerais utilizados em grande medida para desenvolvimento de algumas ferramentas das mais novas tecnologias, né? Elas estão, inclusive, em terras indígenas. Nós tivemos também uma série de movimentos que demonstram um avanço de alguns movimentos geopolíticos, né, mais amplos, tentando envolver Brasil. E isso
se conecta com o início de surgimento de elementos de guerra híbrida aqui no Brasil. Nós também é, temos, né, o fato de que todas estas coisas ocorrem sob alegações que não têm base na realidade, né? As alegações sobre, sobre os déficits comerciais americanos em relação ao Brasil, quando isso é exatamente o oposto, ou seja, isso era simples, era uma frase como outra qualquer, né? Então, no dia de hoje, a gente quer trabalhar um pouco sobre esses temas, especular um pouco e tentar avançar um pouco na compreensão do que de fato está acontecendo com os movimentos do governo Trump. E para isso, nós vamos contar com a participação conosco aqui do Sebastião Carlos Velasco e Cruz. O Sebastião é professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade da Unicamp, da Universidade de Campinas, e também é do programa Santiago Dantas, né, de pós-graduação em Relações Internacionais. Ele foi presidente do SEDEC e também foi coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o INCT-INEU. Eu, para darmos início aos trabalhos, vou solicitar que a abertura dos nossos trabalhos seja feita pelo presidente do Instituto Sul, o companheiro Vicente Trevas, e na sequência eu passo para o Sebastião. Antes de passar para o Vicente, eu só quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam no nosso canal, o canal Instituto Sul, que deem o seu like para ampliar a penetração do canal e que também, se tiverem interesses em serem informados de próximas atividades, cliquem no sininho. Vicente Trevas, com você, por favor. Obrigado, Granado. Saudações a todos e todas, em especial ao nosso convidado, nosso amigo, nosso companheiro, nosso parceiro Sebastião Velasco. Eu acho o dia de hoje pode nos ajudar, e aí é a nossa expectativa, a pôr luz sobre um conjunto de questões, né, que estão sendo explicitadas na cena pública. Tudo o que o Granado nos relata, né, isso é formulado através de falas, de comunicados, né, enfim, de atores e de instituições que se expressam na cena pública, né? E evidentemente que o diálogo de hoje ele faz parte de um N número de diálogos que o país está processando, né? Então nós estamos numa semana e mesmo a semana passada, quem acompanha, né, a conjuntura, as redes sociais, as mídias, sabe que o país está envolto num grande debate, né? E esse debate se expressa através de questões específicas, através de movimento de atores, né? Enfim. Então, a nossa contribuição de hoje é mais uma contribuição para uma indagação que o país está fazendo. O país está se indagando, né, sobre o que está acontecendo e sobre o que pode e o que está previsto a acontecer, né? Então, uma primeira questão que eu colocaria para o Sebastião, né, é saber se nós podemos assim afirmar com serenidade e com responsabilidade que o nosso país está sob ataque, né? Então, veja, as manifestações, as sinalizações não são só ameaças, mas é um movimento de ataque, né? Portanto, nós temos de nos perguntar, né, um ataque com quais propósitos, né? E, portanto, veja, ao nos indagarmos quais os propósitos desse movimento que configura um ataque ao nosso país, né? Um ataque ao seu governo, um ataque às instituições da República e um ataque à sua soberania, né? Isso está sendo verbalizado por bastante
pessoas, instituições, né? Então, viu, Sebastião? Primeiro, nesse guarda-chuva do ataque, o país sobre o ataque, quais são os interesses que estão, você entende, alimentando ou que estão provocando esse ataque? Né? Seria uma primeira questão, né? Uma segunda questão, esse ataque, ele expressa estratégias, né? Ou é um jogo de ação e reação, né? Depois, certamente esse ataque é um processo e, portanto, o tempo um do ataque, né, vai ser sucedido pelo tempo 2, 3 e 4 e, portanto, a questão dos desdobramentos. Quer dizer, podemos perceber que haverá desdobramentos, né? Então, são essas grandes indagações. E é evidente que também, além de processos políticos, econômicos, geopolíticos, nós vamos ter também de compreender os atores, assim, quer dizer, os atores, não só como os estados nacionais que estão envolvidos, né, nessa conjuntura, mas, veja, as suas lideranças, né? Os personagens que encarnam, você entendeu, os movimentos dos seus estados, dos seus interesses. E aqui, evidentemente, viu, Sebastião, se você puder também nos ajudar a perceber como está sendo a sensibilidade desses atores, por suas falas, pelos seus silêncios. E aqui, em relação ao Trump, aí, né, em relação ao presidente Lula, em relação ao Xi Jinping, em relação ao Putin, e mesmo atores que não têm mais protagonismo, mas não querem deixar a cena, que são os atores europeus. Hoje nós tivemos várias falas desses atores. O primeiro-ministro francês, e eu posso citar um conjunto desses atores aí no âmbito da União Europeia, né? E, evidentemente, eu sei que eu estou jogando muita coisa, é, indagar se alguns enunciados que estão sendo verbalizados, eles têm pertinência e têm procedência. Por exemplo, de que esse ataque que a nossa nação, o nosso Estado, a sociedade brasileira, a economia está sendo objeto, ele se configura no conceito de uma guerra híbrida, né? E aqui nós já temos sinalizações. Repare, serviços de inteligência do Estado brasileiro já estão apontando, você entende, a atuação de serviços de inteligência de outras nações, né? A BIM se manifestou a esse respeito, né? A CIA, que é um fantasma, entende? Começa a aterrissar, você entende, na conjuntura, né? Nós não podemos esquecer também de falas pretéritas, e aqui eu quero fazer referência explícita às várias falas da então comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, né? Quer dizer, várias falas, né, que prenunciam, você entende, muita coisa que está sendo aí verbalizada, né? Viu, Sebastião? Veja, é claro que o que eu estou lhe propondo, né, é uma tarefa hercúlea, mas é mais pistas para que possamos, né, através de outras oportunidades e com outros parceiros, né, tentar entender para onde nós estamos sendo levados ou quais as tendências que estão se insinuando no horizonte, né? Qual é a natureza da tempestade, qual é a natureza do ciclone e como nós poderemos fazer face a tudo isso. Obrigado, Granado, passo a condução dos trabalhos à sua direção. Muito obrigado, Vicente. Bom, então vamos direto a esse hercúleo esforço do nosso convidado, Sebastião Velasco. Sebastião, com você, por favor. Liga seu microfone. Eu desliguei seu microfone, Sebastião. Isso, já Liga. não, já liguei. Bom, antes de mais nada, enfim, eu quero agradecer muito ao Granado pelo convite, a oportunidade de estar aqui de novo no Ansur, por um momento, mais talvez do que em outros momentos,
de reflexão, não é? Um momento que, enfim, nos interpela a todos de uma maneira diferente de outros, como, por exemplo, o da guerra da Ucrânia, que foi um outro debate, um outro momento de reflexão importante, não digo para o público, mas para mim foi importante há 3 anos atrás, né? Foi no começo de 2022, fizemos um debate e tudo estava começando e foi, enfim, para mim, digamos assim, uma oportunidade de formular algumas ideias que depois eu desenvolvi em outros trabalhos e que me servem até hoje para, digamos assim, enquadrar e entender o processo que ainda está em curso naquele, naquele espaço, não é? Naquele ponto do planeta. Então, é um prazer muito grande e, ao mesmo tempo, um enorme desafio, não é? Porque, enfim, o Trevor terminou a sua fala, não é? É, é, digamos assim, o seu enquadramento, não é, do tema, falando do esforço hercúleo. Eu estou muito longe de ser Hércules, entende, para ter um esforço tão grande, mas eu digo isso para chamar e enfatizar uma circunstância pessoal. Quando o Granado me convidou, isso foi na quinta-feira, para esse debate, eu, enfim, aceitei sem titubear, não é? Imediatamente eu disse, olha, sim, e, digamos assim, sem nenhuma apreensão com relação ao esforço que teria que fazer para dar conta dessa tarefa, não é? De refletir sobre um assunto que nos interpela, como eu dizia, de maneira diferente, porque toca a nossa vida, ao nosso futuro e ao futuro dos nossos filhos e netos, não é? É disso que estamos tratando ao falar do que hoje ocorre no Brasil e na relação do Brasil com o mundo, especificamente com a potência americana. E eu aceitei o convite, digamos assim, com essa naturalidade, porque desde o momento em que a crise se instalou, não é? Em 9 de julho, não é? Com o anúncio do tarifaço, e mais ainda, no dia 15 de julho, quando foi anunciada a abertura de investigação sobre as práticas comerciais e outras práticas do Brasil na USTR, não é? A representação, chamam de representante comercial dos Estados Unidos, de imediato se apresentou para mim como num flash uma, enfim, um insight, um flash, um insight que se mantém até hoje e é sobre ele que eu queria falar com vocês. Bom, e eu vou fazer isso de uma forma que talvez não seja a mais simpática, mas eu vou pedir licença para ler um trecho, não é? Que não diz respeito ao momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, tá? Mas não diz respeito, mas, no meu entender, revela muito do que é essencial no que nós estamos vivendo agora. O Brasil não é uma potência militar como a Rússia e está situado em um subcontinente insular mantido há quase um século na condição de zona de paz, e não em uma região nevrálgica do espaço geopolítico. Mas tem o quinto maior território, a quinta maior população e a sétima maior economia do mundo. No equilíbrio frágil que marca no presente as relações internacionais, a pretensão de autonomia exibida por um país com tais atributos situado na área de influência direta dos Estados Unidos,
torna-se um incômodo a ser evitado antes que se converta em ameaça. O golpe no Brasil não começou com a abertura do processo de impeachment, nem terminou no dia em que o Senado cassou o mandato de Dilma Rousseff. O golpe é um processo que vem de longe, está em curso e só se completará quando o programa que o anima vier a ser realizado. Não é certo que ele será. Esse programa prevê uma transformação profunda na matriz sociopolítica do Brasil e em sua forma de inserção no mundo, cujo suposto é a destruição dos fundamentos econômicos em que ambas se apoiavam com as forças sociais a eles associadas. O ataque devastador movido contra a Petrobras, a grande engenharia nacional de projetos, e ao conjunto de segmentos empresariais abrangidos nesse imenso complexo é um aspecto decisivo do referido processo. Como já disse, a partida não está decidida, mas seja qual for o seu resultado, com a consagração desse programa nefasto e do bloco político que o encarna ou com sua derrota, o Brasil já não é e não voltará a ser o mesmo. Estamos vivendo, de fato, uma mudança de época. Ela não vem de fora, seus agentes nasceram e se criaram na Terra. Os recursos institucionais que mobilizam são frutos de processos internos e de decisões tomadas aqui. Mas não podemos entender a mudança se não levarmos em conta esse dado essencial. Vivemos um momento de fluidez nas relações de poder econômico e político em escala planetária, e o Brasil é palco de um dos grandes embates que marcam essa época na história mundial. Bom, esse trecho, enfim, eu extraí de um artigo meu, não é? Publicado na Carta Maior, em 20 de setembro de 2016, com o título Ordem ou Desordem? Os Estados Unidos, a Rússia e o contexto político da crise brasileira. Eu achei interessante trazer esse trecho para cá, não apenas porque ele estava na minha cabeça, mas porque este é o argumento de fundo que eu queria apresentar nessa ocasião e tentar, digamos assim, desenvolver, né? É, como está indicado no final do trecho que eu li, o mundo, já em 2016, estava é, vivendo uma situação que, logo depois, na estratégia de defesa nacional, de segurança nacional dos Estados Unidos, é, de estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos, redigido basicamente por um senhor que hoje volta a ocupar a. Não, em 2016, não é? Pouco depois, no ano seguinte, uma situação em que a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos de 2017, dezembro de 2017, redigida por um senhor que volta a ter um papel, enfim, muito significativo no esquema, não é, de poder do Estado americano, não é, como subsecretário para assuntos estratégicos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Albert Colby, que é também marido, não de uma americana, mas de uma brasileira que está, digamos, segundo a informação que circulou nos últimos dias, prestes a assumir um papel estratégico no BID, não é? Uma bolsonarista que já foi presidente do IBGE na época do Bolsonaro. O, essa estratégia, não é? Esse documento de estratégia dos Estados Unidos definia de forma precisa o que já estava presente
em 2016 e antes, é, de forma mais ou menos clara enfim, nos círculos, nos formuladores, não é, da estratégia nacional de defesa dos Estados Unidos, que o mundo não era mais aquele do pós-Guerra Fria, de unipolaridade, de um espaço de exercício tranquilo da vontade política do Estado americano, mas um espaço contestado, sobretudo por um Estado, não é, a China, que ascendia num ritmo, enfim, acelerado e espantoso e que avançava em terrenos que até alguns anos antes pareciam fechados a ela, não é? No terreno da alta tecnologia, não é? Dual, como toda tecnologia importante, civil e militar. Então, a existência desse ator, desse Estado, com disposição e capacidade de questionar a vontade imperial, a vontade e a ordem estabelecida, a ordem baseada em regras, não é, estabelecidas previamente, não é, sob a liderança, sob a batuta dos Estados Unidos no pós-Guerra Fria, definia uma outra configuração histórica, e nessa nova configuração, a América Latina, que sempre foi entendida como um quintal desimportante, passava a adquirir um peso muito maior, não é? Sobretudo a América do Sul, enfim, o que nós sabemos, não é? Enfim, um governo que ia à contramão, né, na contramão dessas transformações e que se afirmava internacionalmente, BRICS, enfim, o que nós estamos vivendo hoje, para dizer em poucas palavras, no meu entender, não é uma coisa nova, não é? Nós estamos vendo o segundo capítulo de uma história que começa lá atrás, que começa há mais de 10 anos, há mais de 10 anos, e que, enfim, como em todo seriado, em toda novela, em toda peça teatral, não repete, naturalmente, as mesmas circunstâncias, os mesmos personagens, necessariamente, mas que mantém uma continuidade muito clara. Então, essa é digamos assim, a ideia central que eu queria trazer aqui para o debate, não? É, a segunda ideia, não é que a questão dos motivos, não é, particulares, ela tem importância para entendermos este ou aquele embate. Não é? A guerra é um encadeamento de embates. Não é? Enfim, em cada embate, ou cada embate, é, cada batalha travada, envolve tropas que diferentes, meios distintos, interesses, não é, que variam. Mas esses elementos são, digamos assim, importantes para entender as situações, os contextos particulares, mas eles não explicam e não, digamos assim, eles não explicam e só se explicam, na realidade, é, sobre esse pano de fundo, não é? O elemento essencial é essa disposição, qual seja, a de impedir a realização das potencialidades de um país como o Brasil. Essa ideia
não é minha. Essa ideia foi expressa 20 anos atrás, não, talvez, né, talvez mais ou talvez um pouco menos, mas eu acho que não menos do que 20 anos atrás, pelo saudoso embaixador Pinheiro Guimarães, que a expressou de uma fórmula, numa fórmula lapidar, no meu entender. O Brasil não tem a possibilidade de ser uma potência média normal, como a Espanha, a Bélgica, enfim, por todos aqueles elementos, não é, mencionados no trecho que eu acabei de ler, população, território, história, o Brasil tem duas alternativas. Ou resolve os seus problemas, não é, atávicos, não é, de desigualdade social, de entraves ao seu desenvolvimento, ou resolve isto e, ao fazê-lo, se converte numa grande potência, num ator, significativo no plano internacional, ou não resolve e isto se desdobra em alguns cenários, e o pior deles é a desagregação social, a transformação do país numa sociedade anômica, numa sociedade paralisada, dividida, esgarçada e impotente. Era essa a, digamos assim, a disjuntiva que o Samuel via naquele entonces, não eu acho que essa é a disjuntiva que continua colocada para nós. E nessa disjuntiva, não é, e nesse contexto internacional, mas não apenas nele, porque isso vale também para 1964, não é, a nossa relação com o grande amigo, não do Norte, este amigo, com todos os gestos de boa vontade que possa fazer, procurará sempre evitar a realização, não é, do potencial, não é, das virtualidades que tem um país, uma sociedade como a brasileira. Então, esse é o ponto importante. É, dado isso, os temas, digamos assim, que estão em jogo variam. Não é? Em 2016, 2014, vamos recuar um pouco. Em 2014, qual era o problema? O problema era a Petrobras, era o pré-sal, era enfim, uma descoberta que vinha lá da década anterior, final da década anterior, e que abria a possibilidade de, enfim, desenvolvimento de políticas políticas industriais com forte, digamos assim, regulamentação, intervenção e investimento público que prometiam um ciclo de crescimento, de expansão e de transformação da estrutura produtiva brasileira que nos jogaria no caminho, neste caminho, com este detalhe, não é? Num modelo de desenvolvimento capitalista oposto ao que foi implantado no Brasil desde o final da década de 80. Não é? Tudo ao mercado, desregulamentação. Era esse o ponto. Não é? Era essa a questão. Hoje, a questão é outra.
o Granado, estou te vendo aqui na minha tela, você enunciou, digamos assim, todos os itens fundamentais da agenda que está hoje. Curiosamente, não, enfim, o tema da Petrobras e tal, os temas da década passada, não que eles tenham deixado de existir. Temos aí o problema lá da exploração do petróleo no norte do país e tal, enfim, na fronteira lá, mas, enfim, não exatamente foz do Amazonas, né? Mas não é exatamente este o tema, digamos assim, crítico, não é? O tema crucial. Esse é um elemento que importa, sem dúvida, sobre muitos aspectos, mas o que está, digamos assim, na alça de mira são as questões que você relacionou, não é? Regulamentação das plataformas digitais, autonomia informacional e taxação em minerais críticos. E minerais críticos. Minerais críticos que são para os Estados Unidos um tema não apenas sensível, não é um tema, digamos, quase que existencial. É com base nessa definição de prioridade que o Trump ameaça anexar a Groenlândia, faz acordo com a Ucrânia, que não faz o menor sentido do ponto de vista da estratégia de defesa que o Kolbe e o grupo dele, o MAGA, defendiam, não é? Se retirar, então, faz um acordo que implica a presença americana naquele espaço. Então, termos a segunda ou a terceira maior reserva de terras raras, de minerais críticos, transforma o Brasil num elemento enfim, de valor muito importante, não é? Nesse contexto todo, tanto do ponto de vista das empresas quanto do ponto de vista estratégico, porque essas tecnologias são tecnologias fundamentais na vida econômica, na vida social de hoje, mas são fundamentais na produção dos armamentos, não é, que decidem as situações de guerra no mundo contemporâneo. Então, enfim, as questões variam, mas o fundamental é a vontade política de promover programas, não é, que utilizem esses recursos para fins de emancipação social e nacional, é, ainda que enfim, se chocando com os interesses, não é, estratégicos, estatais e privados, não é? Ou enfim, o oposto disso, que é o que efetivamente se busca com essas duas investidas, tanto as da década passada quanto as da agora. Então, a questão das motivações, não é? Eu resolvo, digamos assim, no meu entendimento dessa forma. Elas são muito importantes para entender conflitos e disputas e negociações particulares, mas elas são, digamos assim, expressões, são, digamos assim, particularizações distintas de um fundo geral, essencial, que se mantém. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. E estou respondendo às questões do Trevas que, enfim, enfim, que abarcam, digamos assim, o conjunto das coisas que eu pensei. Os atores. Os atores não variam muito, num certo sentido, mas a posição, o papel
desempenhado por eles varia enormemente. Na década passada, a investida contra o governo e contra o Brasil, contra a indústria brasileira, contra os setores mais competitivos do nosso sistema produtivo, se deu enfim, foi protagonizado, digamos assim, por atores nacionais. É o que está dito ali naquele trecho que eu li. Enfim, olha, muito aqui, o Ministério Público, os setores, enfim, predominantes do Ministério Público, da magistratura, é, o a grande imprensa capitaneada pelas organizações Globo, e a direita e a centro-direita partidária e congressual. Ainda que, já naquela época, em 2016, os indícios de conexão, de vinculação da Lava Jato com o Departamento de Estado americano existissem. Não é? Enfim, para mim, eu já dava isto com certo, mas, hipoteticamente, depois os elementos, digamos assim, probatórios se multiplicaram, e hoje nós sabemos que enfim, a Lava Jato não foi uma jabuticaba, não nasceu, digamos assim, espontaneamente no solo brasileiro. Enfim, fazia parte de uma articulação muito maior que tinha na cabeça exatamente o Departamento de, enfim, de Estado, Departamento de Justiça, sobretudo, dos Estados Unidos. É, mas era digamos assim, um papel os- externo discreto, relativamente discreto. O que estava, digamos assim, no centro do palco, no proscênio, era o grande mito, o Moro, não é? O mito antes do mito, o juiz Moro. Não é? O Moro e o Dallagnol, enfim, que se transformaram em personagens internacionais. Internacionais. E foram cultuados, não é? Como os grandes paladinos da moralidade, etc. e tal. Hoje é o inverso. Os atores nacionais, alguns deles não variaram, não continuam, mas a linha de frente foi assumida pelo Estado americano na figura bizarra de seu presidente, nessa figura bizarra do Donald Trump. Um ataque direto do Estado americano ao Estado brasileiro, à soberania brasileira, com digamos assim, com o requinte, com a disposição, não é, estudada de fazê-lo de forma a não deixar nenhuma ambiguidade. Se trata de uma imposição que coloca para o interlocutor é, a opção de, enfim, dar, enfim, vou evitar o- enfim, de se render ou de ser esmagado. Essa opção que ele apresenta para o Brasil, é, um pouco essa opção que ele apresenta para o mundo, não é? Com exceção da China e da Rússia e tal, mas para a Europa e tal. Olha, enfim, nós fazemos isso, aplicamos tarifas tais, e se houver retaliação, o que nós fizemos não vai ser mantido simplesmente, vai ser duplicado. Vai ser duplicado. Então, nós temos
é o domínio que os estrategistas chamam de domínio da escalada. Qualquer coisa que você faça contra mim vai redundar em dano muito maior para vocês, não é? Que não tem capacidade de me afetar significativamente. Então, essa, digamos assim, há uma teatralização, digamos assim, do fazer política desse, enfim, desse personagem, não é? Desse movimento, enfim, é um movimento, mas é sobretudo, eu diria, desse personagem que se expressa em todos os âmbitos da ação, enfim, governamental, estatal. É no plano das relações externas, exteriores, entende? Qual o sentido de enfim, de um presidente eleito dizer no dia seguinte da sua confirmação que vai anexar a Groenlândia e vai tomar o canal do Panamá, ainda que seja necessário, enfim, mobilizar tropas para isso? Qual o sentido? É uma lógica que não é a lógica, como disse o Lula na entrevista que deu à CNN, não é a lógica de um relacionamento entre chefes de Estado. É a lógica do mafioso, não é? Lidando com o dono do bazar da esquina. É disso que se trata. A política dos Estados Unidos hoje é conduzida, não é, enfim, por alguém que se formou no meio de gangsters e ao modelo de ação, sob modelo de ação de gangsters. É assim, no meu entender. Não é? Eu acho que não estou exagerando. Não estou exagerando. Então, a coisa se coloca dessa forma enfim, e nós temos, então, a pergunta, enfim, complementando a resposta à questão do Trevor, os atores. Não é? Ele não está sozinho, não é? Porque o conflito que se apresentou aqui, e, de novo, a questão do Bolsonaro, a posição aqui do, do tema Bolsonaro no problema, não é essa, não é? É aqui que ele entra. Não é? Obviamente, o Bolsonaro não é o leitmotiv dessa ação, não é ele que explica nada, mas ele pode desempenhar até um papel, digamos assim, na formulação do como, porque ele desempenha, nesse contexto, um papel muito importante. Não o Bolsonaro, nem o, o filho dele, o trânsfuga Eduardo e o traidor, o lacaio, enfim, o Silvério dos Reis, como disse o Lula, Eduardo Bolsonaro, Calabar, Eduardo Bolsonaro, é, mas pelo que o segmento que eles influem e parte deles comandam, tem a desempenhar nesse conflito, que não é um conflito entre Brasil e Estados Unidos. Não é um conflito diádico, não é um conflito de uma vontade contra outra. É um conflito mais complexo porque ele envolve é, setores que têm políticas, têm interesses e orientações diferentes nos Estados Unidos e no Brasil, com uma diferença. No caso dos Estados Unidos, com todas as diferenças entre republicanos e democratas, no que diz respeito aos objetivos
internacionais estratégicos, há um grande consenso. Há um grande consenso. Então, não por acaso, em 2016, não era Trump, nem os republicanos que estavam no comando do americano, dos Estados Unidos. Era um governo democrata do Obama, não é? E o Biden tinha um papel muito importante na condução da política eh, para a América do Sul. Não é? Então, enfim, mas tem diferenças muito significativas e essas diferenças não podem não ser desimportantes, não é? Para pensar os desdobramentos, não é? Desse conflito. Agora, aqui no Brasil, nós temos um grande problema, que é, enfim, uma retaguarda de vidro, não é? Enfim, o governo expressa uma política que é de afirmação nacional, de autonomia, contra enfim, contra uma oposição, enfim, não uma oposição, contra, enfim, forças que no Brasil expressam, representam e defendem os interesses internacionais dos Estados Unidos e desse grupo que hoje está no comando político dos Estados Unidos, e fazem isso abertamente, não é? Abertamente, e um grande setor de direita e centro-direita que, enfim, não chega a esse ponto, mas que não consegue se imaginar no mundo eh, sem uma relação umbilical com os Estados Unidos. Né? Isso era, digamos assim, já assim enfim, no governo do Fernando Henrique Cardoso, enfim, o ALCA, entende? Não, nós não nos interessa, somos contra. Agora, em última instância, se vier, não temos como, porque a ideia de se contrapor e romper é, era impensável. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte: é, impensável ou não, no meu entender, digamos assim, o elemento definidor da situação que se coloca para nós. É, dado o que acontece no mundo, dado o que acontece nos Estados Unidos, dada a brutalidade do ataque, do caráter aberto, não desse ataque, que não deixa outra alternativa senão enfim, a humilhação, a rendição, não rendição que não houve em 2016, não é? Nós tivemos uma derrota estratégica, mas não fomos eliminados, não é? Tanto assim que, enfim, 4 anos depois de 18, o Lula já aparecia no início de 2022 como, enfim, esse é um processo que nós todos vivemos e sabemos, e devemos muito do que foi possível à clarividência, à coragem das grandes lideranças, não é, políticas do nosso país. Então, antes de mais nada, o Luiz Inácio Lula da Silva e a coragem, o destemor da Dilma Rousseff. Então, podia não ser assim. O Lula podia desaparecer do país e fazer como Eduardo Bolsonaro, enfim, ir para um outro. E a história seria outra. Mas nós tivemos esses elementos e sofremos uma enorme derrota, mas não fomos eliminados, porque a guerra é um conflito de vontade, não é? E ela só termina com a rendição, não é? Do derrotado e a submissão dele à vontade do vencedor. Isto não aconteceu. Pois bem, o que está posto para nós hoje, no meu entender, é exatamente essa questão. Não é? Seguimos
não é? Enfim, como um país soberano, ou, enfim, nos convertemos num imenso, não Portugal, como eu falava o Chico Buarque de Holanda, né, a sua canção, mas num grande, um imenso Porto Rico. Esse é o sonho de consumo, um imenso Porto Rico. Não vamos ser um imenso Porto Rico, é, mas eu tenho, para mim, e eu termino com essa afirmação, não é, estou convencido de que nós estamos vivendo um momento de inflexão no relacionamento bissecular com os Estados Unidos. Vamos botar bissecular, tá, do secular, não é? Desde da, do início da guerra, ou talvez puxando um pouco antes, já com mais secular mesmo, com o Rio Branco, que o Brasil, enfim, se inseriu no mundo numa relação de aliança com os Estados Unidos. Essa história muito longa, hoje, no meu entender, está em questão. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sebastião. Eu, eu, eu não fiz nenhum controle de tempo porque eu achei, e acho que todo mundo concorda comigo, que você pegou um fio absolutamente essencial de análise. Queria agradecer muitíssimo, né, e queria já abrir para a gente dialogar sobre os temas apontados pelo Sebastião e agregar novos temas. Eu acho que você insere uma maneira de enfocar que é, para mim, muito importante, né, entendendo o processo. Mas eu gostaria de explorar um pouco, se você puder fazer isso, explorar um pouco o quadro geopolítico mundial no qual o Brasil se insere e no qual o Brasil começava, de alguma maneira, e de maneira inclusive às vezes tímida, né, se projetar como player, né? Então, porque algumas questões se colocaram aí eh, muito pelo, pelo papel que o BRICS vem jogando, né? Ou seja, começa a surgir um processo que é mais coletivo do que simplesmente países isolados, mas um questionamento muito forte, né? De um conjunto de países do Sul global na direção de consolidação de uma força de contraposição aos Estados Unidos, né? E o Brasil era peça importante desde o início do BRIC, né? E já hoje existem especulações sobre a possibilidade de que o ataque ao Brasil seja a tentativa de busca de um elemento de fragilidade no BRICS, né? Ou seja, de buscar, né, uma cunha, né, no BRICS e nesses movimentos que, que, que caminhariam para a superação dos Estados Unidos em alguns aspectos, em algumas coisas na questão tecnológica, na questão científica, mas também na questão do comércio internacional, a maneira de tocar o comércio internacional, o sistema SWIFT, o dólar, etc. Então, eu gostaria que se você pudesse explorar um pouquinho isso, porque a minha sensação é de que não na contramão do que você falou, ao contrário, concordância absoluta com a sua, com a sua com a sua abordagem, mas de nuances que são, a meu juízo, importantes, né, na explicação do ataque muito frontal a nós. Já está inscrito Samuel Spellman. Samuel, com você, por favor. Eu queria começar não só parabenizando o professor Velasco Cruz aí pela sua fala, que de fato ela abre uma possibilidade da gente fazer uma análise aqui mais honesta da situação como um todo. Eu sou nordestino e gostei muito do comentário de passagem sobre Calabar, não é? Sobre, né, sobre o que é a condição do traidor nacional que se acha, que se posiciona num primeiro momento em vantagem e depois toma um revés da história, né? Que sempre costuma ser muito astuto.
E talvez nesse sentido, professor, na verdade, minha pergunta para você é se quando a gente coloca nessa dinâmica de contraposição nacional, histórica, secular, Brasil e Estados Unidos, nesse momento, se a gente aqui talvez não esteja diante, a meu ver, na verdade, de um conflito aparente que se dá na dimensão dos Estados nacionais, mas de que, na essência, a gente volta para capital e trabalho. Falo disso porque é, a minha memória para localizar um outro momento de intervenção mais clara do governo norte-americano aqui no nosso país e que aconteceu de forma progressiva, estruturada, que atravessou os dois partidos também lá, e de que eventualmente chega-se num ponto de direcionamento estratégico que leva a um golpe civil militar aqui no Brasil, mas que nesse caminho muda-se a presidência para se mudar, portanto, a agenda, e aí você tem um realinhamento com a política de interesse nacional da potência da América do Norte, né? Então, minha pergunta, na verdade, é se o argumento ele persiste ou se a gente, na verdade, está diante de uma situação outra. Se a gente está, talvez, assumindo que a gente está, de fato, diante de um giro global, talvez a singularidade não seja o rompimento permanente de Brasil e Estados Unidos, mas a singularidade seja outra coisa, de que não só a política tarifária americana se tornou arma global, é visível, os europeus estão passaram pelo que eles passaram essa semana, tá, só piora. Assim como da outra vez o golpe permanente foi uma arma permanente e ampla, nos anos 60, talvez a gente esteja diante de um fenômeno que é uma mudança histórica mais profunda, não é? Que é o aparecimento de um adversário sistêmico de maior grau. E aí isso convoca o viés analítico num sentido mais interveniente, não para essa variável, não é? Do governo contra a posição de agenda de política externa, mas para uma atuação de um terceiro Estado nessa realidade regional, certo? Quero agradecer mesmo a sua fala, professor Velasco. Foi um prazer enorme ter escutado você hoje. Muito obrigado, Samuel. Observação. José Genuíno, com você. Olha, veja bem, concordando com a avaliação feita pelo professor Velasco, eu queria colocar o cenário em que essa dominação do imperialismo americano se coloca no mundo em crise sistêmica, porque o modelo de dominação capitalista, imperialista, atravessa uma crise sistêmica. Ela é ambiental, ela é social, ela é geopolítica, ela é uma crise de valores, é uma crise cultural muito profunda. Há um questionamento à hegemonia do Império Americano na ordem mundial. A própria multipolaridade representa essa crise da hegemonia americana. É claro que o império não morre de morte morrida, só de morte matada. E ele tem força para causar muitos estragos. O problema no nosso, trazendo essa discussão para o nosso país, o último mês colocou três questões que normalmente na história do Brasil se relacionam separadamente, mas se relacionam, elas agora foram concentradas diante e que são os elementos de um projeto de nação, que é a questão nacional, a questão democrática e a questão social. Esses três elementos que tiveram presente ao longo da nossa história, Vargas, Juscelino, reforma de base, golpe de 64, modelo neoliberal de FHC, as reformas do governo Lula-Dilma, portanto, esses três elementos se juntaram a partir a partir da questão da justiça fiscal, a questão dos ricos, a questão democrática com o julgamento dos golpistas e a questão nacional. E a questão nacional se vincula muito com a questão democrática, por causa da força representada pelos traidores da pátria, no caso Bolsonaro.
Então, olha bem como essa questão tende a uma radicalidade. Ela tende a uma radicalidade política. E no meu modo de entender, o próprio nosso governo, o Lula, aí fala Lula, não é o governo, o Lula se deu conta dessa encruzilhada. E ao se dar conta dessa encruzilhada, ele se posicionou numa inflexão. Eu apenas lamento, para nós, companheiros do PT, eu lamento que o PT seja o braço direito do Lula e não o braço esquerdo. Eu queria que o PT fosse o braço esquerdo, mas está sendo o braço direito do Lula. Porque nessa hora o partido tinha que tomar uma posição mais à esquerda, polarizar mais, articular manifestações, movimentos, cartas, etc. E o Lula ficar numa posição mais, vamos dizer assim, de liderança maior. Mas é o contrário, tá certo? O Lula vai dirigir o PT, vai dirigir o país, vai dirigir a luta antipetista, vai dirigir tudo. Não sei como é que nós vamos chegar nesse ponto, porque o PT fez uma escolha profundamente equivocada e defensiva. Porque é só ver o que está acontecendo, declarações, etc., não está no rumo de uma esquerda. E numa situação como essa, para você ter uma força política organizada é fundamental. Primeiro, que o governo é muito débil, o governo enquanto ministérios. Segundo, o comando político do Planalto é muito frágil. E o partido está fragilizado. Então, eu estou colocando mais um problema para se colocar, porque nós não estamos numa disputa qualquer. Nós estamos diante de uma disputa estratégica profunda. Essa é a disputa que envolve a questão de projeto de nação. O imperialismo quer inviabilizar um projeto de nação. Só para terminar, Velasco, você coloca muito bem, o problema do Brasil na América do Sul é uma situação muito virtuosa. O Brasil não tem conflito com nenhum país. E a América do Sul é o subcontinente mais rico do planeta, em água doce, proteína, minérios. Olha aí os minérios, as terras raras, petróleo. E essa questão, a questão nacional começou a aparecer no golpe de 2016, quando o PSDB, através do Serra, alterou o projeto de partilha, no caso do pré-sal. Vocês se lembram disso aí? Projeto de partilha. E agora, a crise foi evoluindo e colocou o social, o democrático e o nacional junto. Portanto, a crise radicaliza. A minha angústia é se nós estamos com condições políticas para fazer esse enfrentamento estratégico, porque a estratégia se aproxima da tática e vice-versa, nesse momento de uma profunda crise, né? Então, eu acho que a situação, no meu modo de entender, é de tensão, é uma situação muito delicada. Eu queria apenas, concordando com o professor, acrescentar essa reflexão aí do ponto de vista dos elementos que constituem um projeto nacional. E só para terminar, professor, aqui no Brasil nós temos uma burguesia, uma classe dominante que ela é entreguista. É. Olha os editoriais do Estadão, da Folha, do Globo. Eles querem que o Lula ceda. Os caras da Globo falaram hoje que o Lula devia sair dos BRIC. Quer dizer, o Estadão falou isso. Quer dizer, a ideia de um projeto nacional autônomo, nacional forte, não, no mínimo, com boa vontade, racha a classe dominante. A maioria da classe dominante vai para o entreguismo, para o vira-lata. Não o vira-latismo do Calabar Bolsonaro, mas é um vira-lata mais sofisticado, mais reciclado. Essas são minhas reflexões aí para o nosso debate. Muito obrigado, Genuíno. Está escrito Vicente Trevas. Sebastião, excelente, considerações, mas aí você nos põe assim diante de uma situação onde nós podemos dizer que nós estamos vivendo nesse momento o umbral, quer dizer, a entrada de uma encruzilhada, né? Veja, esse país, né, em diferentes momentos da sua história contemporânea, ele tentou se encontrar, né? Se formatar e projetar um futuro, né? E aí vamos comemorar daqui a alguns poucos anos, né, a Revolução de 30. Foi um momento que o país tentou
se projetar de forma diferente, né? E a grande centralidade desse projeto diferente seria sair da lógica do país agrário exportador e o tema da industrialização, né? E tudo isso nós sabemos o que aconteceu, né? É, essa busca de constituir o projeto de nação, né? Portanto, é uma agenda do Brasil contemporâneo. E essa agenda, ela se expressou em vários momentos, né? Governo Getúlio, governo JK, as reformas de base de Jango, que a gente não pode esquecer, né? E as interdições a esse movimento decorrente, né? Por outro lado, você nos chama a atenção de que, se não é esse caminho, né, de um país que é destinado a ser potência, a alternativa é Porto Rico. Você usou essa metáfora, né? Aí, enquanto você falava, fui buscar os meus consultores, né? O que é Porto Rico? Em termos formais, é um Estado livre associado. Olha, veja, portanto, ele tem instituições próprias, ele tem, é, 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 tem executivo, legislativo, essas coisas todas. No entanto, a sua moeda é dólar e as decisões que esse país toma, elas podem ser refeitas pelo Congresso americano, né? Quer dizer, eu estou explorando esses elementos para que a gente entenda a tutela, né? Ora, eu acho que o Brasil não cabe, você entende, nesse destino. Não cabe. E nós tivemos ensaios disso. Repare, até hoje nós lembramos quando um ministro de Relações Exteriores do Brasil disse: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eu era vivo nesse momento, e era militante nesse momento. E os próprios militares, no andar da sua carruagem, tiveram de lidar com a impossibilidade de sermos Porto Rico. E aí tivemos a retomada de velhas ideias importantes, as empresas públicas, né? E o caso aqui, inclusive, da questão da energia nuclear. Foi um confronto importante, né? Enfim, eu estou dizendo isso, viu, para dizer o seguinte, que a gente nós temos uma dramaticidade muito forte, porque nós não cabemos, entende, no modelo de Porto Rico. Quer dizer, isso aqui é inviável, entende? Né? E, portanto, até a nossa, teríamos de pensar novas formas de subalternidade, né? E, por outro lado, nós temos tudo para encaminhar no destino diferente, né? E, evidentemente, e aqui é importante, nós temos desafios políticos, aí o que eu queria chegar, de extrema complexidade. Ou seja, nossas classes dominantes são subalternas. Elas sempre quiseram ser uma outra coisa. Quiseram ser a França, quiseram ser os Estados Unidos, e assim por diante. Mas nós temos aí uma dinâmica política, e a política tem uma especificidade, que há outra dinâmica que perpassa o Estado, que não é só a dinâmica das classes dominantes, é a dinâmica das classes dirigentes, dos grupos dirigentes, né? E eu acho que o Brasil fez ensaios de redesenhar os conteúdos e os atores e os propósitos do que a gente pode chamar os grupos dirigentes, né? Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: é, não vai ser fácil para Trump nos tornar Porto Rico, entende? Você tem essa aposta, né? Por outro lado, nós, como país, já estamos numa dinâmica de solidariedade, de uma dinâmica internacional, uma inserção internacional, que ultrapassa, quer dizer, vamos supor, o enquadramento às quatro linhas do hemisfério. Quer dizer, a dinâmica do Brasil internacional não cabe nas quatro linhas do hemisfério.
Nós estamos na lâmina dos BRICS, e assim por diante, né? Enfim, eu quero dizer o seguinte, você trouxe um desafio, entende? Que é até difícil imaginar como enfrentá-lo, né? Agora, nós temos premissa para uma coisa e para outra coisa. Quer dizer, essa é a complexidade brasileira, por isso, né, sempre dizem que o Brasil não é para qualquer um, né? Mas, enfim, mais grato pelas suas considerações, Sebastião. Muito obrigado, Vicente. Newton Basile, com você. Sebastião, como é que você vê a possibilidade de um debate interno em que as esquerdas possam influir, nas eleições agora que vem em 2026? Como é que você vê essa possibilidade, de mobilização, de transformar essa eleição de uma simples eleição numa questão mesmo de histórica, de discutir essas possibilidades que você tem colocado? Como é que você vê as eleições aí que se aproximam? Obrigado, Newton. É, Tadeu Tadeu. Valadares. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Tá. Então, claro, agradecer a excelente exposição do Sebastião e agradecer as intervenções havidas pós grande fala do Sebastião. Eu às vezes penso que por N motivos, eu às vezes me sinto um pouco constrangido, às vezes, de falar de uma maneira tão direta no grupo, porque eu não tenho uma experiência política, eu não tenho uma experiência partidária, eu não tenho uma experiência de mobilização, de ser um mobilizador social. Eu sou apenas um funcionário público aposentado, né? Então eu tenho a perfeita consciência de que o mundo, né, em que eu vivo é um mundo muito pequeno se comparado com os mundos em que a maioria desse grupo, eu diria quase a totalidade, vive. Mas ainda assim eu digo isso como uma espécie de prefácio para que vocês entendam a minha fala. Eu acho que o Sebastião colocou, né, o Sebastião colocou uma visão de mundo para interpretar um tarifaço, né? E eu acho que a visão de mundo que ele colocou, que é a visão de mundo dele, é uma visão muito complexa, muito sofisticada, muito histórica, muito fundada, claro, na luta pela nacionalidade, pela autonomia, pela soberania contra os inimigos históricos da soberania brasileira, né, da sociedade brasileira, da democracia brasileira, se a gente pensa o que nós só tivemos democracia a partir, né, na verdade, a partir do século XXI, né, final do século XX, início do século XXI. Bom, mas dito isso, eu acho que o debate tem muitos níveis. Eu achei excelente. Eu creio que o Sebastião tem uma visão bastante, entre aspas, otimista da situação, porque existe um povo, existe uma nação, existe um Estado, existe uma história, e isso nos torna inabsorvíveis, né? O que eu achei muito interessante da fala do Genuíno é que o Genuíno, claro que aceitando, né, eu acho que é uma aceitação completa no grupo, dessas ideias em termos bastante abstratos, a fala de Genuíno foi uma espécie de dizer, ó, tudo bem, tudo normal, tudo esperançoso, mas nós estamos com imensas dificuldades. E o Genuíno, ele não só lista as dificuldades, mas hoje ele não entrou muito na solução das dificuldades, né? Ele mostrou como as dificuldades são enormes, porque o partido, como dizer, o Lula, ele está amputado de um braço, ele só tem o braço direito, que é o do partido dele, e ele, com amputado e com um partido de direita, ele vai ter que ele vai ter que enfrentar a agressão dos Estados Unidos e enfrentar o que ele enfrenta desde sempre, que é a relação de forças sociais, econômicas, políticas e ideológicas, em geral desfavorável, salvo em determinados momentos dos vários ciclos políticos, que é o retrato do que o Genuíno disse. O Brasil é assim,
está assim e a gente tem que virar isso e virar rápido. O problema é virar rápido. Bom, eu creio que o Newton, a pergunta do Newton é muito, quase que complementa a fala do Genuíno. Será que a gente pode, em um ano e meio mais, conseguir, nesse pouquinho tempo que resta, com o Lula amputado, só com o seu braço direito, que a gente chegar a uma vitória que possa ser mais do que uma vitória eleitoral? Eu acho que o Newton mostra isso muito claramente. E da fala do Vicente, eu estou pegando assim, os pontinhos, né? Da fala do Vicente, na fala inicial do Vicente, eu anotei uma frasezinha dele que eu achei ótima. Ele dizia assim: para onde estamos sendo levados? Eu achei ótimo, porque é o voz passivo. Para onde estamos sendo levados? Né? Para onde vamos? É para onde estamos sendo levados. E eu acho que quando ele voltou a falar do para onde estamos sendo levados, ele mostrou aquilo que eu acho que é eu diria que é quase que um objeto de crença absoluta nossa. É que o Brasil, como disse o Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Eu trabalhei com o Paulo Nogueira Batista pai, não era de paz, não, mas era pai. E que é uma figura extraordinária. Foi um dos grandes embaixadores com que eu trabalhei. Não foram muitos, não. É, mas, enfim, o Brasil não cabe no quintal de ninguém. Aí é um ponto importante. Porque quando a gente pensa esse tarifaço todo, isso quer dizer, primeiro, é geral. É geral. Nós estamos sendo singularizados porque as tarifas com as quais nós estamos sendo ameaçados são de uma tal ordem e com ameaças explícitas que podem desencadear, digamos assim, uma crise enorme, não só nas relações Brasil-Estados Unidos, que para isso existem os países, para de vez em quando entrar em crise nas suas relações, né? Mas para uma grande crise interna que será muito provavelmente, se vier a ocorrer, uma crise interna econômica, etc., aproveitado pelo todo o arco conservador e reacionário da política interna brasileira. Né? Eu acho que isso é uma coisa também importante para a gente levar em conta. E aí eu penso do outro lado, quer dizer, quando a gente diz, né, os Estados Unidos, nós temos a tendência, que é natural, histórica, natural, o que nos faz ser o que nós somos, de, de darmos à América Latina, em termos geopolíticos, no registro normal, uma importância maior do que a importância que, em geral, os Estados Unidos dão à América Latina. E os Estados Unidos, na América Latina, que é desde Monroe, são 200 anos, mas desde Monroe eles têm eles avisaram a todos, desde 2 séculos atrás, que esta área é deles. Agora isso volta, deixa de ser retórica, nunca foi retórica pura, mas agora deixa de ter qualquer laivo de retórica, porque agora eles sabem que o que a América Latina tem para oferecer, entre aspas, como possibilidade de extração de recursos da América Latina para os Estados Unidos, é o que tem a América Latina, um de vocês disse que a América, acho que foi o Genuíno, que a América Latina tem tudo que a gente precisa e muito mais. E tem tudo que a gente precisa e muito mais, e que também os Estados Unidos precisam e muito mais. Então, eu acho que agora a virada, a gente está sempre pensando, na verdade, isso é um momento de virada nas relações Brasil-Estados Unidos. E é mesmo, potencialmente, eu acho que será realmente salvo se nós perdermos as próximas eleições. Aí já a virada fica meio desvirada. Então, como eu estou vendo a coisa, agora os Estados Unidos precisam de realmente voltar a dizer quem manda na América Latina. E quem manda na América Latina não pode ser nem o Brasil, nem o México, nem a Colômbia, nem nenhum outro país. México e Brasil são fundamentais. Só que o México, é uma tese minha, as relações econômicas e sociais do México, culturais, do grupo de acadêmicos do Diaba 4, é muito presa desde aquele famoso acordo, que foi a extensão do acordo Canadá-Estados Unidos para o México, e, no governo anterior do Trump foi revisto, agora tem um nomezinho, né, diferente, mas o México é talvez dos países grandes latino-americanos
é o mais conectado organicamente com os Estados Unidos, o que faz com que o México seja essa maravilha, que ele tem uma posições muito boas, interna e externamente, e ao mesmo tempo uma fragilidade estrutural imensa. Isso é uma visão minha, não necessariamente é a correta, mas eu tenho que dizer como eu vejo, né? E eu acho que o outro grande país é o Brasil. Então, isso explica por que o Trump impôs esse tipo de tarifaço ao Brasil. Porque se ele conseguir quebrar com a resistência do governo, e ele sabendo que a sociedade é dividida nesse aspecto, isso foi muito marcado aqui. Uma coisa é, eu diria, a dimensão popular. Outra coisa, eu estou simplificando, é um horror, a dimensão elitista. A elite, foi dito aqui, a maioria dessa elite, eu diria que, põe aí, eu diria até ampla maioria, tem uma ligação umbilical com os Estados Unidos. O Genuíno falou isso com todas as letras, está certo, né? Então, tem uma minoria da elite, de elite, eu digo elite que exerce o poder, que tem peso real, a elite que se expressa na sociedade e, como disse o Vicente Trevas, sob a forma de grupos dirigentes. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente não pode perder de vista. É por isso que a coisa está tão séria e tão enlouquecida. Então, só para fechar, porque estou falando demais, me diga, vocês de vez em quando me toleram as minhas falas, eu sou uma pessoa de sou muito, talvez, excessivamente realista. E eu sou muito pouco voltado para o que eu vejo como uma autoilusão. Mas eu creio que a gente está realmente num momento decisivo. Porque se nós não resistirmos sem braço esquerdo, se nós não resistirmos, nós estamos perdidos. Se nós resistirmos, nós não só temos que resistir, como temos que ganhar a próxima eleição para estender. Aí, eu sou diferente do Basílio, eu não vejo como a gente transforma em um ano e pouco mais esse quadro, que é um quadro dificílimo, né, em um quadro apoteótico, que seria fazer dessa eleição uma virada na história política do Brasil. Eu não vejo assim, posso estar errado, né? Mas o que eu, só para fechar, porque a minha outra esperança é o inverso. Eu acho que o governo Trump e o trumpismo, essa coisa nova, que é esse republicanismo outro, e a crise imensa, histórica, extrema, que vive os Estados Unidos desde pelo menos 50 anos atrás, e que agora se tornou absolutamente manifesta, o império está em absoluta contradição com a própria ordem que ele criou. Isso dá para vocês e para nós todos a dimensão da crise. Quem pariu Mateus quer matá-lo, não quer embalá-lo. Ele quer a ordem de São Francisco, a ordem de Bretton Woods, a ordem que orientou a estratégia geopolítica, geoeconômica, né? A estratégia armada dos Estados Unidos está em crise, porque ela já estava em crise há muito tempo, mas agora o novo da crise é o criador rejeita a criatura. Quem está defendendo a ordem internacional baseada em regras não OMC, tarará, tarará, tá? A China. E isso aí me leva a uma última provocação. Alguém aqui falou, não, o capitalismo, o imperialismo, o capitalismo. Como se houvesse, na minha visão, não há, como se houvesse no mundo de hoje algum Estado, sociedade, economia, etc., que não seja uma variante de capitalismo. E quando eu digo variante de capitalismo, é porque eu vejo uma possibilidade de capitalismo, é essa pela qual nós estamos batalhando. Nós estamos batalhando por um capitalismo desenvolvimentista, uma face humana, uma face keynesiana, sem a dimensão destrutiva do keynesianismo, que era a imposição de guerra no exterior, porque nós não temos nem necessidade, nem capacidade de fazer isso. Então, nós temos um keynesianismo, quando a gente reduz todo o debate, você tem, de um lado, keynesianos ilustrados, e você tem de outro neoliberais horrorosos. Sinto muito parecer, olha que eu sou tão maniqueísta assim. E com isso eu dou por encerrada a minha intervenção.
muito obrigado, Tadeu. Então, devolvendo agora. Bom, acho que eu vou agradecer as questões, as reflexões que foram muitas e muito ricas, e diria que, enfim, a última não é o objeto de um debate. O que nós tivemos aqui é agenda um longo ciclo de debates, né? Porque estamos falando exatamente digamos assim, do drama que nós vivemos e esse desafio imenso que vai ser esse período de embate muito forte, enfim, que já começou, mas que vai não terminar, mas vai ter um momento decisivo daqui a pouco mais de um ano, em outubro do ano que vem. Então, enfim, eu não vou responder, digamos assim, as perguntas e comentar todas as reflexões, mas queria dizer algumas palavras em relação a várias delas, não é? Eu vou começar com um dos comentários, não é, finais do Tadeu. De fato, é isso mesmo. Não é? A crise, não é, do sistema criado, não, enfim, nos últimos 10, 20 anos, mas desde o pós-guerra, não é? Desde dos anos 50, essa reestruturação capitalista e do sistema internacional organizada pelos Estados Unidos está sendo desmontada exatamente pelos Estados Unidos. Não é? Esse é o, enfim, não gosto de fazer muito, enfim, falar das minhas coisas, mas é o título de um livro que reunindo trabalhos que eu escrevi ao longo do tempo e que vai sair possivelmente no final do ano, e o título é exatamente Os Estados Unidos e a Desconstrução, a Making da Ordem Internacional Neoliberal, ou liberal. É isso mesmo, essa a situação que nós estamos vivendo, e o Trump é, como já tinha sido, digamos assim, de forma embrionária no primeiro governo, resultado dessa crise e, ao mesmo tempo, um propulsor dela. Não é? O Trump eu- me ocorreu certa feita aquela imagem do Barão de Munchausen que, enfim, sai enfim, de um pântano puxando os seus próprios cabelos. Não é? Ele, ao mesmo tempo, diz que a crise dos Estados Unidos é profunda e, por isso mesmo, as medidas que ele defende são muito radicais. Só que o sucesso e o êxito dessas políticas e dessas medidas pressupõe não a crise, mas uma pujança, um poder quase que incontrastável dos Estados Unidos, porque ele se propõe a reestruturar não apenas a sociedade americana, mas o mundo, não é? A economia política mundial. Eu acho que não vai dar certo, não é? Não vai dar certo, mas no meio do caminho, todas as taras e todas as catástrofes podem acontecer. Não é? Então, é um momento dramático para o Brasil, num momento em que o mundo está vivendo muito mais do que em 2016, uma situação, digamos assim, crítica, é, uma situação limite. Não é? Bom, isso posto, eu quero dizer que, enfim, eu concordo inteiramente com a análise do Genuíno. É isso mesmo, nós temos hoje no Brasil essa confluência de três elementos fundamentais: o elemento democrático, nacional e, enfim, e social, não é? E social.
E isso não me responde, ou não responde à questão do Newton, que vai ser no ano que vem, em 2026, mas me leva a olhar com não vamos dizer um otimismo, o Trevor me caracterizou como otimista. Eu sou otimista, isso é verdade. Mas, no caso da política brasileira, eu diria que a minha atitude não é tanto de otimismo, mas de pessimismo menor, porque até muito pouco tempo atrás, ou seja, antes de que essa confluência se desse, o que eu vi eram eu e a torcida do Flamengo, digo assim, a torcida de esquerda do Flamengo, né? Uma situação muito pouco entusiasmante, porque nós tínhamos um governo que fez uma opção, talvez não tivesse possibilidade de evitá-la, de fazer alianças que o inibiam enormemente para assegurar condições mínimas de governabilidade, não é? Só que, passado o tempo, desde o início deste ano, as indicações estavam muito claras de que digamos assim, não é o condomínio, mas esse esquema, não é, frouxo que foi montado lá em 2023 estava se desfazendo, porque as partes estavam se afastando e dando indicações claras de que procurariam rumo em outro lugar. Então, digamos assim, esse foi um elemento importante. E outro, enfim, as circunstâncias é, que foram objeto da nossa conversa aqui. E eu mesmo foram objeto da nossa conversa, e eu acho que, não sei, eu não conheço o Lula de perto como o genuíno, ou alguns de vocês, mas há muito tempo eu tenho essa avaliação. O Lula enfim, um ser, digamos assim, da razão. Ele é racional. Ele não se move por impulsos, por emoções. Ele é um calculista. É um calculista eu me lembro do Genuíno fazer esse comentário num debate no Fórum 21, há uns 2 anos atrás. As pessoas acham que o Lula é um conciliador, ele não consegue. Não é. Quando a situação requer, ele se apresenta como o oposto disso. E foi assim. Com a questão da prisão dele, em 2014, enfim, em 2018, ele no sindicato, enfim, é de uma, digamos assim, de uma coragem e de um tino político invejável que o coloca no lugar onde ele está, sempre esteve, como uma das grandes lideranças políticas mundiais. Eu acho que o Lula é, certamente pensou, enfim, e reconheceu que era preciso fazer uma inflexão na condução política de seu governo. E nós estamos vendo isso agora. Estamos vendo isso. Eu acho que digamos assim, esse reposicionamento do Lula, concordo com o Genuíno também, que tudo não pode ficar nas costas dele, mas muito pouca coisa será feita sem a sinalização dele. A sinalização até um ano atrás era de que, enfim, mobilização, rua e tal, enfim, era algo inoportuno, porque suscitava reações dos aliados que ele precisava ou julgava precisar para conduzir o seu governo. Eu acho que isto, nesta questão, que é a questão central hoje, e, no meu entender, será até o final do ano que vem, não é? Este embate que não é com os Estados Unidos, é com os Estados Unidos e com a direita,
no Brasil, bolsonarista ou não bolsonarista, isto dá ao, digamos assim, a política brasileira e a política na, na cena nacional conduzida por Lula é um direcionamento diferente. E eu acho que os resultados não estão, enfim, não estão dados. Aí eu sou, enfim, eu sou otimista. Ou seja, a ideia de que a população vai se voltar contra o governo, que é o cálculo que a direita faz, quando o ônus econômico da crise bater no bolso, esse cálculo é um cálculo pequeno, míope, e deixa de considerar N aspectos, entre eles as possibilidades que o governo tem de romper com as amarras da responsabilidade fiscal e criar programas de defesa dos setores econômicos mais afetados por essa crise. Então, há muito espaço para a política e eu não sei exatamente o que está sendo elaborado nesse ou naquele espaço do governo, mas, sobretudo, na mente de quem decide, em última instância, que é o Lula. Então, eu acho que, enfim, nós temos que estar preparados para um embate muito sério, muito tenso, e, como todo embate, enfim, de resultado imprevisível. Agora, volto, dito isso, eu complementaria dizendo o seguinte: a nossa disputa fundamental não vai ser a disputa com os Estados Unidos, porque, como dizem todos os observadores neutros ou posicionados do outro lado, como enfrentar os Estados Unidos? A assimetria, a desproporção é tão grande que, enfim, o Brasil necessariamente será é, esmagado, será, enfim, sairá no mínimo ferido. Não sei o que vai, retaliação e tal, mas eu acho que o fundamental é a disputa no nosso terreno. Enfim, é a disputa política interna, porque o conflito que está posto não é um conflito de dois jogadores, é um conflito que envolve esquematicamente, é, no mínimo quatro jogadores, enfim, governo, direita, esquerda no Brasil, enfim, republicanos e democratas. E para nós, o fundamental é isso. Nós não tocamos num ponto, é, enfim, mais do que sensível dessa equação, que são os militares. Não é? Se os grupos dirigentes no Brasil tem essa subalternidade que foi mencionada, os nossos militares. Agora, os nossos militares nunca estiveram, digamos assim, convivendo com uma situação em que o país esteja sendo, digamos assim, aberta e frontalmente atacado por um outro Estado. Então, o que vai acontecer nesse e em outros universos são interrogações que, enfim, só o processo vai responder. Não estão dadas. Bom, isso aí. Bom, o Granado fez a pergunta sobre os BRICS e a situação mundial. Eu acho que, enfim, em parte isso já está respondido. Comentário do Tadeu, as observações que eu fiz rapidamente agora, mas eu queria só acrescentar o seguinte: na década passada, o grande projeto era a afirmação da América do Sul, não é? A Unasul e tal. Hoje, isso, digamos assim, está bombardeado,
o nosso grande, o grande interlocutor nesse projeto, que era a Argentina, hoje é enfim, um Estado, está na mão de um capataz, não é? Mas a América do Sul tem, ou América Latina, mas a América, pensando mais na América do Sul, tem todos esses elementos que o Genuíno mencionou, tem uma importância enorme, como diz o Tadeu também, é, ela importa para os Estados Unidos do ponto de vista material, importa porque a presença na América do Sul da China se converteu num elemento decisivo, né, na caracterização do que seja a política e a economia regional hoje em dia, né? Na América do Sul, enfim, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, enfim, Chile, tem, enfim, e tem presença, digamos assim, em alguns elementos sensíveis, como porto, infraestrutura cibernética aqui no Brasil, lembremos 5G e assim por diante. Então, enfim, é, desse ponto de vista econômico e geopolítico, a América Latina, para o bem ou para o mal, foi lançado no mundo, nesse mundo de crise que nós estamos vivendo. É isso. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado mesmo. Eu, eu acho que a gente vai voltar a alguns aspectos deste tema de hoje nas próximas, nos próximos diálogos AMSUR. Eu quero agradecer muitíssimo ao Sebastião, quero agradecer muitíssimo a todas as pessoas que estiveram conosco e quero convidar todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que estejam novamente conosco na próxima segunda-feira num novo Diálogo AMSUR. Muito boa noite a todos e a